Boa tarde novamente. São todos bem-vindos a essa palestra. Ortodoxia das relações. O nome é diferente, mas olha, eu tenho certeza de que vai mexer com muitos problemas simples e iguais a todo mundo aqui. Por isso, o objetivo de hoje, além de nós dissolvermos algumas questões do nosso próprio coração, é prioritariamente avançar no conhecimento de Deus na pessoa de Cristo. Eu peço que você fique tranquilo e à vontade, para, se precisando, tendo em vista que é uma palestra um pouquinho longa, ela vai ser dividida em duas metades, se precisar ir ao banheiro, todos entendem. Anotar é muito bom nesses momentos, compartilhar de pensamentos no período do coffee break, onde retornaremos com perguntas. Os diáconos estão preparados para te atender a qualquer necessidade, estão aqui à frente, irmão Igor e irmão Adonias, portanto, aquilo que precisar, estamos à disposição. Eu gostaria que você pudesse lembrar que nós lemos, alguns minutos atrás, dois trechos distintos das Escrituras. A gente leu o Salmo 133 no seu começo, exultando a palavra de Deus em quão bom e quão agradável que os irmãos vivam unidos. Paulo, na carta à igreja de Filipos, nos faz perceber a necessidade extrema de que pensemos, amemos e estejamos unidos, não por mera conveniência, mas em verdade e em todas as coisas. Estamos falando de relacionamentos. O objetivo da palestra de hoje não é focar diretamente em tudo que a gente já falou ao longo do ano de 2019, do relacionamento com Deus majoritariamente. Hoje estaremos em um sentido mais horizontal, mas ainda que precisando iniciar, obviamente, na relação vertical, na relação com Deus. Ortodoxia das relações. O que é ortodoxia? Para começar, a gente precisa dissolver qualquer dúvida sobre qualquer coisa que a gente tenha, para não obstacular o entendimento. Vai estar passando aqui, ao longo de todo a palestra, todos os slides que eu tiver aqui vão estar passando ali também, e você pode ir anotando. A palavra ortodoxia, que vem do grego ortos, né? Algo como correto, saudável, e doxa, glória, une em uma palavra só uma glória ou uma exuberância da beleza de Deus de modo saudável. Quando a gente pensa em ortodoxia, nós pensamos em algo corretamente apontado para Deus, saudavelmente alinhado com Deus. Uma ortodoxia das relações é uma ortodoxia, ou seja, um modo correto em Deus para a sua glória de entendermos relações. Claro que aprendi com alguns colegas de trabalho, sou professor, de que não adianta você dar às pessoas a faca e o queijo, deve lhes dar a fome. Que sem a fome, mesmo que eu tenha a faca e o queijo nas mãos, eu não vou querer comer o queijo, mesmo podendo cortá-lo. Nós precisamos de fome para entender isso, ou seja, nós precisamos saber por que necessitamos, que é o próximo passo, de entender ou de compreender uma relação do ponto de vista saudável. Estaremos nós em um tempo onde as relações não estão saudáveis? Talvez você vai me dizer que em todo o tempo a raça humana sempre esteve comprometida com relações desastrosas. Fato é, concordo com você que a sociedade sempre esteve imersa em seus problemas relacionais. Porém, o que nós encontramos, e eu não vou entrar nesse meandro, porque senão nós não vamos ter tempo hábil para discutir isso e as demais coisas, mas nós estamos num tempo onde, por exemplo, o sociólogo Zygmunt Bauman, que vai falar sobre uma sociedade líquida, no qual os relacionamentos escorrem pelos dedos, nós não temos relacionamentos que permanecem sólidos por muito tempo. Nós hoje estamos num tempo onde a relativização do afeto, da verdade, ou seja, aspectos primordiais que até o século XIX eram razoavelmente sustentados, como pai, mãe, filho, o lugar dessas entidades em nossas vidas, a esposa, o marido, essas coisas não estão mais lá. Logo, estamos em um tempo de absolutização dos afetos, como diria o Pedro Duce, absolutização dos afetos, ou seja, os afetos se tornaram, o afeto, a expressão do sentimento se tornou algo acima de todas as categorias, sinto logo é verdade,
E esse sentir ser a verdade, já que eu sinto, isso é a verdade, transformou a sociedade em uma coxa de retalhos sem fim, N arranjos sociais. Nós não temos sequer um parâmetro que possa dizer, não, isso é assim para todo mundo. Homem é assim em todo lugar. Não temos mais. Isso não significa que não estamos diante de Deus e de que Deus tem sim a sua verdade e é a única verdade. Mas não podemos ignorar que as relações hoje sofrem com a relativização aguda da sociedade. É tudo a gosto de quem acha que é e de quem acha que sente. Homem é o que eu achar que é homem. Mulher é o que eu achar que mulher é. Filhos devem se comportar como os filhos quiserem se comportar. Esse alto grau de relativização levou a sociedade a um grito de agonia. Coloquei a pintura do grito aqui, famosa. Mas o que é esse grito de agonia? Casamentos entre pessoas do mesmo sexo, teoria queer, divórcios em lares cristãos se multiplicando, raríssimos casos de amizades saudáveis, completa ausência do que seria um namoro, noivado ou casamento cristãos corretos e dignos diante de Deus, escolas abarrotadas de crianças e adolescentes sem limites, avanço em casos de depressão e doenças psicológicas, feminismo e machismo em alta e crescente com várias diversificações, avanço nos casos de violência doméstica, um tempo grande de desesperança e desconfiança relacional. Não acredito que diante desse panorama nós estejamos bem. Acredito que estamos mal, sim. Acredito que estamos adoecidos, enfermos, descaracterizados enquanto sociedade em relação ao projeto de Deus para as nossas vidas. Esse grito de agonia, muitas vezes, é abafado pela igreja, abafado com jargões. Mais ou menos assim, algumas palavras de efeito devem nos trazer algumas lembranças. Eu escolhi dois homens conhecidos da mídia para tentar entender o que seria uma resposta a essas indagações. Eu escolhi dois homens, eu não quero dizer que eu concordo com eles, não. Eu só quero dizer que eles são expressivos cristãos, por assim dizer, cristãos, na área de relacionamento. Eles falam com as pessoas sobre isso, eles expressam opiniões sobre isso, ok? Então eu escolhi aqui o pastor Cláudio Duarte, que todo mundo conhece ele coloca um vídeo hoje, amanhã já tem 500 mil acessos, ele é muito conhecido, ele é conhecido até entre aqueles que não são cristãos também, eles gostam das piadas, gostam do modo como ele articula o palco, né, ou seja lá o que você quiser chamar. Aqui tem um posicionamento dele com relação a como as pessoas conseguirão relacionamentos saudáveis. Está assim: se as pessoas quiserem alcançar saúde emocional, elas conseguirão ter êxito em seus relacionamentos. Não disse absolutamente nada. É o tipo de conselho que você dá para chegar a lugar nenhum. É claro que se você tiver uma saúde emocional, você consegue avanços na área relacional. Mas como se consegue uma saúde emocional? O que seria um avanço relacional? Isso aqui agrada as pessoas porque isso parece ser fácil de ser conquistado. Então eu equilibro minha emoção, eu consigo ser relacionalmente aceitável. Um outro muito conhecido de todos nós também, o padre Fábio de Mello, acho que todo mundo conhece o padre Fábio de Mello. Eu peguei dois twitters dele aqui, e um é ele falando sobre conhecer a Deus e o outro dando um conselho para uma menina que acabava de perder o seu namorado. O primeiro ele diz assim: Deus será sempre desconhecido aquele que se desconhece. É no interior de cada um de nós que ele ergueu o seu principal santuário. Quem quiser vê-lo terá de ver-se primeiro. Bom, para a minha época, isso parecia mais um mestre dos magos tentando mostrar o caminho perdido para o pessoal da Caverna do Dragão. Isso não quer dizer absolutamente nada. Olha, você olha para dentro de você, depois que você olhar para dentro de você, você vai ver onde Deus mora, e aí você vai entender, olhando para dentro de você, qual absolutamente nenhum significado, traz nenhuma resposta, nem de como você chegar a Deus. Eu gostaria que você percebesse que não há nenhum tipo de fala que aponte para as Escrituras. Consegue perceber isso? A Bíblia é completamente ignorada nessa psicologização ou nesse psicologismo, né? Dê uma olhada no de baixo. Terminou com o namoradinho e acha que a vida perdeu sentido?
recomendo banho frio e uma passadinha na ala infantil do Hospital do Câncer. Você acha então que a pessoa vai entender relacionamento quando ela vê criança sofrendo, aí ela vai entender o sentido da vida e aí ela vai mudar tudo, ela vai conseguir se reestabelecer? Mas é claro que não. Mas essas pessoas, tanto o pastor Cláudio Duarte quanto o padre Fábio de Mello, são referenciais. Você já deve ter visto a quantidade enorme de acesso que eles têm à mídia e aceitação no ponto de vista relacional em termos de conselho. Esses dois exemplos são de cristãos. Aí tem um cristão dito assim protestante e um cristão dito católico. Os dois, além de serem famosos e expressivos, eles representam para as pessoas, preste atenção, o que seria a nossa teologia pública. O que seria uma teologia pública? Seria o modo como eu, diante das Escrituras e da compreensão delas, respondo ao mundo. O mundo vem em agonia, vem com um casamento desfeito, vem com uma vida desestruturada, e aí eu chego e digo para ele, olha, se você não conhecer você mesmo, você não acha Deus, porque o santuário de Deus está dentro de você. Então, se você não encontrar você mesmo, você não encontra Deus. Você acha que isso muda um casamento? Você acha realmente que um conselho para alguém que está sofrendo por conta de um namoro que terminou é esse? Ou dizer, Cristo é suficiente e completamente capaz de reerguê-la, jovem? Vá às Escrituras. Não seria tão difícil, né? Mas isso aqui agrada, isso amplia a discussão e deixa a coisa no sabor do popular. O que vamos buscar nessa palestra então? Qual é o nosso objetivo nessa palestra? Vou ler aqui e você vai ter a oportunidade de acompanhar. Crendo que somos criados por Deus à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, 27 e 2,7, devemos buscar no Deus da Bíblia tanto o porquê de nossas relações serem tão destruídas e corrosivas, quanto o modo com o qual nós poderemos restaurá-las. Cada uma das relações que temos, seja com Deus, com os outros ou com nós mesmos. Repare que há 3 níveis nessa percepção. Eu com Deus, eu comigo e eu com você. Eu também conto dentro da necessidade de restauração. Muitas vezes isso passa batido. Talvez você vai pensar assim, ok, pelo que o pastor disse, temos um problema social, né? Nós temos um problema que é de ordem de que as pessoas estão vendo tudo trocado. Aquilo que era tão sólido, o pai, a mãe, a família, era muito sólido, agora é tudo insólito. Então nós precisamos rever, porque tudo que está sendo feito aí é para a destruição do cristianismo. Ou seja, as pessoas estão destruindo o cristianismo, as pessoas não estão entendendo o cristianismo, então é por isso que estamos errados. Talvez você vá para um outro lado. Você vai dizer o seguinte, não, a questão é que nós não estamos dando respostas corretas às pessoas, como essas duas aqui, respostas vagas. E essas respostas vagas estão levando a sociedade a um colapso ainda maior. Sarah Cooley, ela é uma teóloga sistemática anglicana, ela é professora e doutora em Cambridge de filosofia, ela escreve livros de teologia sistemática. Ela fala que o nosso problema é com Deus. Nosso problema não é que o Zygmunt Bauman apontou a sociedade líquida e realmente é líquida. O nosso problema não é que as mulheres nunca foram observadas com todo o respeito, os homens estão perdendo espaço. Não é isso. A Sarah nos aponta para um problema central. E dentre tantas abordagens que poderiam compor essa palestra, e certamente poderíamos fazer muitas, ela nos aponta um problema trinitário. A fala dela, e eu vou dissolvê-la aos poucos, é muito pertinente para esse momento. O cristianismo institucional está em crise a respeito da sexualidade. E aqui, diga, sexualidade tange aspectos sociais e relacionais. Então, nós estamos estudando hoje a capacidade social e relacional do ser humano e, obviamente, que isso infere a sexualidade. A sexualidade, ela é intrínseca à nossa relação. Nos relacionamos sempre com aquilo que somos em relação a sermos homem, mulher. Isso não se separa daquilo que Deus nos fez enquanto sermos sociais. Eu vou repetir. O cristianismo institucional está em crise a respeito da sexualidade.
seus detratores, no suposto clima secularizado e liberal do norte da Europa, os quais, no entanto, anseiam pelo que eles chamam de uma espiritualidade satisfatória, veem essa crise como um sinal de sua falência em se engajar com o mundo contemporâneo, dissolvendo. A Sara está dizendo, o pessoal que não é cristão, principalmente os filósofos, os pensadores da Europa, falam que, olha, sabe por quê? É porque vocês não conseguem se tornar, vocês não conseguem responder a esse tempo. O cristianismo não está respondendo às demandas, ao alto grau de homossexualidade, de teoria queer, identidade de gênero. O cristianismo não está conseguindo responder. Isso é uma parte do que ela ouviu como resposta. Os defensores conservadores, nós acabamos de ver 2 defensores agora há pouco, que podem ser encontrados principalmente nas partes religiosas da América do Norte e através do Hemisfério Sul, tomam essa crise como uma indicação da decadência cultural e uma deficiência na obediência das Escrituras. Então os cristãos, eles vão dizer o seguinte, isso é porque ninguém está obedecendo a Bíblia. Os não cristãos vão dizer, isso acontece porque a Bíblia não tem respostas satisfatórias, ou seja, os cristãos não estão dando respostas através da Bíblia. Provavelmente, ela diz, os 2 lados estão certos, mas talvez nenhum deles exatamente. Quero ir além. Ir até a questão que hoje é chamada de sexualidade através de uma rota diferente, a saber, a da divindade em si mesma. Esse livro, aquele que nós passamos ali há pouco, esse livro foi escrito com uma convicção fundamental de que nenhuma resposta convincente para as questões cristãs contemporâneas do Deus trinitário, Deus Pai, Filho, Espírito, podem ser dadas sem traçar a necessidade e o intrínseco emaranhamento da sexualidade humana e da espiritualidade em tal desafio. Olha o final, ela vai apresentar uma síntese de pensamento. As questões da correta contemplação de Deus, a correta fala a respeito de Deus e o correto ordenamento do desejo estão todos juntos. Sara vai nos apontar aqui de que olhar para Deus com os olhos corretos, falar de Deus corretamente e ordenar, ou diria o Pedro Dulce, a qual muito me abençoou em termos dessa palestra, estou fazendo um curso de sexualidade, aqueles que conhecem Pedro Dulce, o presbiteriano Pedro Dulce tem abençoado muito a igreja brasileira, o discipulado dos seus afetos. Seus afetos precisam de ser discipulados, seus desejos e sentimentos precisam ser ordenados. A Sara então vai dizer, olhar para Deus do jeito certo, falar de Deus da maneira correta, e ordenar os seus desejos e sentimentos do modo correto diante de Deus, são as 3 indicações de que algo precisa mudar. A percepção do significado do correto ordenamento dos desejos não foi, é claro, estranho a alguns dos grandes pensadores cristãos da primeira era antiga. Para eles, a percepção da, olha como ela chama a Trindade, perfeita relação em Deus, foi fundamentalmente sintonizada e correlacionada com suas visões concomitantes sobre o homem e a mulher, papéis de gênero e a natureza do desejo erótico. Nós não podemos obrigar nenhum leitor contemporâneo a aceitar essas visões, mas eu quero mostrar os modos em que esses elementos, em suas conexões intelectuais, podem iluminar nossas escolhas teológicas contemporâneas. Onde ela vai tocar aqui no ponto? Nosso problema é um problema com Deus. Nossa visão errada de Deus produz uma fala errada, ou seja, uma explicação errada de Deus. Nós vimos aqui o pastor Cláudio Duarte e o padre Fábio de Mello. O modo como eles veem Deus lhes dá respostas à sociedade sobre Deus. E as respostas estão equivocadas. Porque o Deus que eles estão vendo também não é o Deus que de fato existe. E, obviamente, quando eles vão dizer para que alguém ordene os seus afetos, ou seja, ei mocinha, você está com o coração doído porque o seu namorado te deixou, em vez dele dizer o seguinte, vamos ordenar os seus afetos segundo a Trindade. Não, ele vai dizer o seguinte, procure um hospital de câncer e tome um choque de realidade.
vai ver as crianças sofrendo, vai ver que você não passa por nenhum problema. Era um jeito antigo, como as pessoas falavam assim, eu vou botar esse menino em ordem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar ele numa cadeia, eu vou mostrar os presos para ele vai ver gente presa lá, ele vai ver o que é liberdade, ele nunca mais vai reclamar da vida. Quer ver? Eu vou te levar lá na rua, você vai ver o pessoal, morador de rua, não tendo nada para comer, e aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar, meu Deus, por que eu reclamei da comida? Isso pode gerar um choque inicial, mas isso não reordena o pensamento de alguém. Isso não faz com que alguém glorifique a Deus. Isso pode fazer com que alguém fique chocado por ter reclamado, mas não que alguém, a partir disso, vai glorificar a Deus porque tomou um choque de realidade. Desse modo, e aí ela avança, portanto, o problema da Trindade não pode ser resolvido sem se dirigir às questões que ao menos parecem fazê-lo, questões as quais pressionam as igrejas cristãs contemporâneas com forças devastadoras e destruidoras. Quais são essas questões que avançam para dentro da igreja e que a igreja não está respondendo? Questões sobre justiça sexual, sobre o significado e a estabilidade dos papéis de gênero, questões do significado teológico final do desejo humano. Não são poucas as igrejas que têm dificuldade de entrar em demandas e questões que envolvem de que modo é justo ou não que homem e mulher se comportam. Não é difícil imaginar o quanto os pastores, lideranças e até pais respondendo para filhos tem de se virar quando um filho, uma filha começa a ter desejo sexual e fica aquele embaraço na família, ninguém sabe o que dizer. Será que isso é bom? Com 12 anos, não era para esse menino estar fazendo outra coisa? Não era para essa menina pensar em boneca? Por que ela está fazendo essas perguntas? Então esse embaraço é o que realmente vai tornando cada vez mais difícil que tenhamos uma visão unificada, uma visão trinitária e ao mesmo tempo unificada da verdade. E aí, resumindo, o que a Sara nos quis passar, você que deve estar anotando, ela resume apontando para uma contemplação correta de Deus, uma correta fala a respeito de Deus e o correto ordenamento dos desejos em Deus. Às vezes você tem pessoas que falam corretamente sobre Deus. Às vezes você tem pessoas que olham para Deus de uma maneira correta, mas não conseguem transmitir isso em termos de comunicação. Às vezes você tem pessoas que fazem os dois, mas na hora de ordenar os seus afetos, são inclinadas ao seu próprio pecado e não conseguem traduzir isso em ações que sejam condizentes à sua compreensão. O que precisamos então? E eu vou lhes dar aqui aquilo que não é apenas óbvio, mas bíblico, é teologia bíblica. Nós precisamos de uma ortodoxia trinitária. Lembrando para quem chegou agora, ortodoxia, a maneira correta de glorificar, ou seja, o modo correto de se louvar algo. A ortodoxia nas relações, ela precisa ser uma ortodoxia trinitária. E nós vamos entender o significado do que é uma ortodoxia trinitária e por que precisa ser trinitária. Vamos avançar. Esse pastor, Ricardo Barbosa, é um pastor presbiteriano. Ele vai levantar uma questão muito pertinente para nós. Ele vai falar sobre como a Trindade ocupa, ou melhor, não ocupa quase espaço nenhum nas nossas discussões teológicas dentro da igreja. Ele diz assim: que lugar ocupa a Trindade em nossa vida cristã e em nossas relações humanas? Que relevância tem esta doutrina para as questões práticas que envolvem a unidade da igreja? E que influência poderia ela ter sobre a nossa espiritualidade, a relação com Deus? A Trindade, conquanto ocupe um lugar de destaque na teologia cristã, é considerada por muitos como uma doutrina que se situa no campo das matérias irrelevantes, sem nenhuma proposta prática para a vida cristã. O sentimento que percebemos na igreja contemporânea é que a doutrina da Trindade pertence ao passado religioso e tem muito pouco a dizer ou contribuir com as questões que a igreja enfrenta. A impressão que dá é que se trata de uma doutrina que faz parte de um universo abstrato da teologia e que só interessa àqueles teólogos e filósofos especuladores de assuntos absolutamente irrelevantes à realidade concreta da vida. É assunto que, embora considerado irrelevante quanto à sua prática para a vida diária do cristão, está presente na linguagem, nos sacramentos e nas orações.
A questão que nos ocupa aqui é o resgate da relevância desse assunto para a vida, o culto, a espiritualidade e a unidade da igreja. Pois sem uma compreensão adequada da relevância da Trindade nesses assuntos que ocupam a nossa fé, corremos o risco de nos perdermos na tentativa de encontrar respostas para os grandes dilemas da igreja. Você já percebeu que a igreja canta o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Diga, só com a cabeça, já? Você já orou fazendo uso de 2 ou mais pessoas da Trindade na sua oração? Sim. Mas você já chegou e falou assim, meu filho está com um problema relacional com a mãe dele. Deixa eu ver o que a Trindade quer dizer sobre isso. O diácono discutiu com uma irmã. Vamos ver como a Trindade pode nos ajudar a pensar sobre essa realidade. Você nunca fez isso? Ou se fez sem intenção. Será que você já pensou assim, eu tenho que me casar? Eu gostaria de me casar. Deixa eu ver o que a Trindade pode me ensinar sobre casar. Você basicamente canta a Trindade, confessa o credo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso e vai falando até o Espírito Santo, crê na igreja, crê em tudo, mas na hora de atuar na praticidade, ou seja, pegar aquilo que é substância teológica e aplicar na vida comum, o que acontece? Somos, como o próprio Ricardo Barbosa diz nesse mesmo livro, eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele fala assim, somos unitaristas. Sabe o que é unitarista? Jesus. A gente vai ver o que Jesus tem para responder. Mas e o Pai? E o Espírito? Como isso pode, de fato, ter uma resposta que seja uma resposta integrada? Como a Trindade nos responde relacionamentos? Eu lhe dei esse insight para você pensar, porque talvez você nunca tenha percebido que ora, canta, se fosse um católico, rezaria a Trindade, mas ela não é capaz de resolver um problema com o chefe do seu trabalho. Ou é? E você nunca fez. Ela não é capaz de, tendo um problema no noivado, vamos fazer uso do que a Trindade nos ensina em termos de relacionamento. Esse é o X da questão. O Deus triuno não parece ser triuno para nós quando vamos viver a vida prática da igreja. Nós precisamos hoje ter uma consciência de que estar diante de um Deus triuno é estar diante de um relacionamento. Deus Pai se relaciona com Deus Filho e com Deus Espírito. Isto configura um relacionamento. Onde nós deveríamos buscar resposta para nossos problemas de relacionamento? No Deus triuno. Mas nós não fazemos isso. Acaba que nós nos tornamos pessoas que vivem de princípios bíblicos. Não há nada de errado de cumprir princípios bíblicos. Mas o que é um princípio bíblico? Quando você olha, por exemplo, para Paulo em Efésios, você que estava aqui desde o começo e leu a carta aos Efésios conosco, no capítulo 5, verso 25 e diante, você leu assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que está virado, deixe a sua ira. São princípios. Só que nós não conseguimos, muitas vezes, relacionar isso na Trindade, no relacionamento. Aí se tornam atos isolados. Eu não posso mirar. Paulo falou aqui, eu não posso mirar. As Escrituras dizem que eu não posso mirar. Eu não posso mirar. Mas eu não consigo ver isso em um campo de relacionamento. Eu não consigo ver que não mirar afeta o próximo de tal forma, afeta a minha relação com Deus, afeta a igreja, e mirar igualmente afeta isso, aquilo e aquilo outro. Nossa dificuldade de ver relacionalmente é a nossa dificuldade de ver trinitariamente. Acentuamos a isso o fato de que estamos em um tempo onde o egoísmo não é tão combatido e muitas vezes é até aprovado. Você tem que viver a sua vida mesmo, você não tem que se preocupar com o que os outros dizem. Segue sua vida, toca a sua vida para frente. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A Trindade tem a nos ensinar sobre relacionamento. A primeira parte da nossa palestra vai ser justamente sobre observar a Trindade, como ela se move. E a segunda parte é como ela nos move. Ok? Então vamos caminhar. Essa é uma palavra muito antiga, que ela é anterior à própria concepção teológica da palavra. Ou seja, essa palavra
ela vem antes dela ser usada na teologia. A palavra está aqui, pericorese. Coloquei aqui como subtítulo a Trindade como base para os relacionamentos. O que é pericorese? Olha a imagem ali. Dá uma olhada naquela imagem. Você vê as crianças dançando? Sim, né? Elas estão dando as mãos. No mundo antigo, essa dança tradicional entre crianças, ela tinha um nome, pericorese. João Damasceno, um teólogo século 4 ou 5, ele trouxe essa palavra para aplicar no contexto da Trindade. Esse tipo de dança, diziam os antigos, só era possível quando as crianças dançavam igual, quando elas cooperavam em sua dança, ou seja, elas precisavam estar coordenadas. Obviamente, eu acho que dá para perceber, são crianças diferentes, são pessoas diferentes, e elas só conseguiriam fazer isso se elas concordassem com seus movimentos. Ainda que uma hora uma levantasse o braço mais para cima, ou outra hora colocasse o mais para baixo, ou o sorriso de uma estivesse mais escancarado, ou a outra estivesse mais dançante, a pericorese, a dança tradicional no mundo antigo de crianças, ela foi usada como uma expressão para a Trindade. A gente tem aqui a divisão, ó, peri, que significa a volta de, o movimento circular. Coreia significa a dança. E esis, que é alguma coisa como uma ação, um processo que continua acontecendo em grego. A pericoresis, a dança da Trindade, é como os antigos teólogos cristãos chamavam esse movimento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se combinando em suas ações. Não era possível que houvesse pericorese entre as crianças do mundo antigo se elas não dessem as mãos e deixassem as mãos presas. Elas não deviam soltar as mãos. Então a unidade era importante, mas a diversidade era importante. Mas o movimento precisava ser constante, ainda que fosse diferente em cada corpo. A Trindade, composta por 3 pessoas, é um Deus apenas. E esse um Deus de 3 pessoas está em um relacionamento. Eu gostaria de dizer está, como Michael Horton vai falar. A gente vai ver esse slide. Ele está em relacionamento. Muitas vezes eu particularmente citei a Trindade como um relacionamento, no sentido de que a Trindade é um relacionamento. Mas as Escrituras não nos dão margem para esse pensamento, mas diz claramente que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão se relacionando. Não necessariamente são um relacionamento, mas estão se relacionando. Porque se categorizarmos a Trindade como um relacionamento, deixa de ser pessoal e passa a ser algo extremamente ligado apenas à coletividade. Quando a Trindade, ela tem esse aspecto pessoal e coletivo. Os dois aspectos estão acontecendo ao mesmo tempo. Aqui tem a marca 675, João Damasceno vai usar a pericorese desse modo. Olha a parte de cima e a parte de baixo para você poder acompanhar. É o processo pelo qual cada pessoa existe com uma, pode completar, personalidade, mas não é fechada em si mesma, pois está aberta a uma relação igualitária, cuja marca mais profunda é a mutualidade. A gente vai ler João já. E lá embaixo, nessa relação, vive-se integralmente o reconhecimento da autoridade de cada uma das pessoas e não a imposição do poder de uma sobre a outra. Elas se reconhecem como autoridades, elas sabem que de fato uma é autoridade sobre a outra, só que não o poder, mas o amor estabelece o princípio dessas relações. Agora vamos lá. Se partíssemos daí, onde estamos, nós já teríamos uma noção de que a Trindade é uma unidade em diversidade. A Trindade não objetiva a anulação da personalidade, mas a mútua cooperação da personalidade. Significa que nenhuma das pessoas da Trindade obriga que a outra pessoa, e aí já estamos entrando no campo dos próprios princípios que nos afetam, nenhuma pessoa da Trindade obriga a outra a ser ela. Ser como não é ser ele. Logo, até no nosso campo relacional já podemos beliscar algo como: sim, nós sempre vamos nos relacionar com diversidade.
tornar uma pessoa igual a outra não resolve os problemas relacionais. Querer que as pessoas sejam como você não vai fazê-las melhorar. A Trindade tem na diversidade, no processo mútuo de cooperação, ligado pelo amor, a uma perspectiva relacional que já nos é confrontante para os aspectos iniciais da nossa abordagem. João 17, 1, 5, vai trazer um pouco dessa realidade. O Evangelho de João é extremamente relacional. O tempo todo a Trindade é citada, mas nos capítulos 15, no capítulo 17, você tem uma ênfase muito grande nisso. Capítulo 17, do 1 ao 5, tem aqui Jesus naquela que é chamada a oração sacerdotal, a oração que Jesus entrega os discípulos para o Senhor, seu Deus e Pai. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Olha agora, glorifica o teu Filho, e olha o que o Filho vai fazer, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Olha só, eu vou fazer algo, e esse algo te ligará de volta a mim. Eu estarei te glorificando e o Senhor vai me glorificar. Existe uma mútua realidade de troca bem-vinda na Trindade. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele veio, ele fez a obra, glorificou o Pai, e o Pai o glorifica. Não existe aqui, em nenhum momento, uma necessidade por obrigatoriedade da glorificação, mas a relação deles é tão íntima que inclusive cabem como: Pai, eu terminei, agora espero por aquilo que nós mesmos tínhamos antes de eu vir para cá. Olha que coisa linda, existe uma intimidade que inclusive consegue falar daquilo que o outro deseja, que é algo muito difícil para nós em termos de relação. Nós temos muita dificuldade em pedir às pessoas coisas, porque ou nós estamos cobrando, ou nós estamos sendo extremamente abertos ao ponto de nos humilharmos, né? Muitas vezes a gente tem esse medo, né? Eu não vou pedir, não, eu não vou me humilhar. Eu não vou pedir isso. Então, a Trindade tem intimidade tanto suficiente para dizer: eu fiz o que o Senhor pediu, Pai, me dá aquilo que o Senhor prometeu. Isso é muito simples quando há intimidade e quando não poder, mas o amor é o vínculo perfeito. 17, do 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam, pode completar, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu... Esse trecho é muito importante para nós cristãos. A unidade com a Trindade revela ao mundo que Deus é quem Deus é. De que Deus é Deus e que enviou Jesus Cristo, isso depende a nossa visibilidade ao mundo, de como nós nos integramos à Trindade. Trindade não é um assunto teológico subjetivo para ficar num canto. Quando eu não me relaciono segundo os padrões da Trindade, o mundo não vê Deus como deve ser visto. Eu dei-lhes a glória, continua o texto, que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos e quê? Olha a preocupação. Perfeitos em quê? Em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado e eles como me tens amado a mim. Pai, me glorifique com a glória que eu tinha. Pai, eu te glorifiquei, tu me glorificarás. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Porque quando eles, fora deles, virem que eles estão em mim, como eu estou em ti, aí o mundo vai ver que o Senhor me enviou. Isso demonstra a excelsa responsabilidade dos cristãos com o comprometimento trinitário. Não é somente, ok, vamos avançar teologicamente, vamos compreender um pouco mais sobre isso. Não, estamos falando de Deus ser visto, de Deus ser glorificado, de que Deus possa ser visto em nós. E disso depende como nós nos relacionamos trinitariamente.
Esse texto muitas vezes passa batido do ponto de vista trinitário, porque nós estamos muito preocupados com a unidade em Jesus Cristo, a unidade em Jesus Cristo, a unidade em Jesus Cristo. E nós não estamos preocupados que o Pai seja glorificado numa unidade em Cristo que mostra e explicita a Trindade. O Peter Leiter, não sei se vocês já leram, um livro muito bom, eu já li pelo menos aí um terço desse livro, uma irmã aqui tem, Vestígios da Trindade, um livro maravilhoso. Fala assim: meu alvo mais especificamente é apontar para vestígios do que os teólogos chamam de pericorese, na criação e na experiência humana. Pericorese significa, você pode ler? Atração mútua ou interpenetração, que descreve a habitação mútua, exaustiva das pessoas da Trindade. O mistério do Pai estar no Filho, que é eternamente simultâneo à habitação do Filho no Pai e a habitação mútua desses no Espírito. A gente não vai, como o próprio autor do livro fala, você não vai sair procurando 3 nas coisas. Ah, olha aqui, ó. 3 é Trindade. Não, você não vai fazer isso. O olhar trinitário é o olhar que percebe que a Trindade criou o mundo. E se a Trindade criou o mundo, ela imprimiu um padrão que na natureza também pode ser visto. Por exemplo, você vê a abelha, ela pega o pólen da flor, ela leva até a colmeia, e aí gera o mel, e tem o mel nos abastece. E se você observar isso tudo, ninguém está falando assim, faça a sua parte da Trindade. A natureza expõe essa dança. O universo, ele está o tempo todo em movimento, numa dança interplanetária. A Lua passa por nós e as marés se movem. Quando as marés se movem, algas e pequenos musgos que, se ficassem parados, se proliferariam de tal forma que acabariam com a vida no planeta. A água se move com a Lua. A Lua, quando passa em sua perspectiva gravitacional na Terra, a Lua arrasta a água balança, aqueles pequenas plantinhas, musgos e algas se dissolvem, tornando possível o oxigênio na água, que torna possível a evaporação, que torna possível os animais que estão na água continuarem vivendo. Toda essa realidade é uma dança trinitária, onde a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo criou um mundo em movimento, um mundo que depende o tempo todo. É assim que a gente vê um homem e uma mulher como a Trindade, e gera um filho que é resultado da sua comunhão em amor. Como o Espírito Santo é o resultante, embora coeterno, da relação do Pai com o Filho. Nós estamos em um mundo trinitário. Não vamos encontrar respostas isolando o Deus em uma categoria individual. Temos dificuldade de perceber isso. Um exemplo muito simples é a relação sexual. A relação sexual, ela realmente explicita a interpenetração da Trindade, essa capacidade de que os seres humanos possam, de fato, se juntarem um com o outro, de tal forma que, sim, uma só carne é uma das expressões usadas para isso, mas isso tem a ver com o modo como a própria Trindade invade a si mesmo, conecta-se com si mesmo. Deus fez um mundo trinitário. Nossas relações precisam ser trinitárias. Elas precisam respeitar o modo como a Trindade se relaciona. Caso contrário, nós não obteremos êxito relacional com ninguém. Todas as categorias de relação acontecem na Trindade. Observe que você vai encontrar tudo isso na relação do Pai, do Filho e do Espírito. Ser pai, ser filho, ser noivo, ser casado, ser amigo, ser família, ser trabalhador, todas essas especificações de relação você encontra na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. O Espírito Santo, muitas vezes, quando nos aponta para um aspecto da Escritura e nos faz nos sermos iluminados, né? Não revelados, a Escritura já é a revelação de Deus, mas sermos iluminados, espera, obviamente, que nós entendamos esse aspecto plural e diverso.
Uma vez um homem na escola onde eu trabalho estava querendo saber como é que ele se relacionava com o filho dele. O filho dele era muito difícil, uma criança muito levada, e ele estava tentando fazer de tudo. E eu falei assim, aonde é que você geralmente busca apoio para entender como ser pai? E ele falou, eu tento lembrar como meu pai fez comigo, e eu também fico tentando ver se na internet tem algum pai que está acertando e está ensinando em vídeos. Eu falei assim, você crê em Deus? Pergunta óbvia, né? Ele falou, creio. Você já tentou pensar em ler o que Deus é enquanto pai? Eu falei, não. É mesmo, né? Deus é pai, né? Então, até a figura de Deus Pai não é perceptível ao público geralmente desapercebido das pessoas de Deus. O filho se coloca como um trabalhador, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Você vê Jesus Cristo chamar de família aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus com atenção. Quando Maria e seus irmãos vêm bater na porta, ele diz, está aqui minha mãe, meus irmãos são esses. A Bíblia inteira dá exemplo de relação e de como as relações devem ser priorizadas ou não, de que modo elas devem ser estabelecidas ou não. Nós aqui muitas vezes não pensamos na Trindade como uma resposta para as nossas relações. Michael Horton vai falar em Doutrinas da Fé Cristã um aspecto importante sobre isso também. Mais uma vez, devemos responder a essa pergunta, não nos referindo a conceitos a priori da personalidade, extraídos de nossa própria interpretação humana da pessoalidade ou comunidade ideal. Horton está falando aqui, em Doutrinas da Fé Cristã, que não adianta você olhar para os lados da sociedade e das pessoalidades para tentar encontrar uma explicação para aquilo que deva ser uma comunidade, para aquilo que deva ser uma relação pessoal ou uma realidade relacional. Mas atentando para a história real na qual as pessoas divinas são reveladas. Independentemente do tipo de perguntas que possam surgir em relação à pessoalidade humana, parece claro o suficiente na Escritura de que as pessoas da divindade são pessoas em relação, não meramente pessoas como uma relação. Não é simplesmente que gerar, ser gerado e ser inspirado, aí ele está fazendo uma analogia à própria pessoa do Pai que gera, do Filho gerado e o Espírito Santo inspirado, são essenciais à identidade deles, mas que o Pai, o Filho e o Espírito são essenciais um para a identidade do outro. Olha que coisa magnífica! O Pai é Pai desde toda a eternidade, e Ele é Pai porque tem um Filho. Jesus é essencial para a identidade do Deus Pai. O Espírito Santo, o Espírito da comunhão, o Espírito do poder, o Espírito que dá a vida, ele é o resultado eterno do amor do Pai com o Filho. Preste bem atenção, o Pai é independente do Filho. De certa forma, sim, o Pai é uma pessoa fora do Filho, mas ele é Pai porque ele tem um Filho. O que isso quer dizer? Já para pontuar, de que movimentos tais como machismo, feminismo ou qualquer procura para tentar entender ideologia de gênero do ponto de vista que as pessoas são aquilo que elas acharem que são, isso não é trinitário, não encontra nenhuma substância em Deus. O próprio Deus é codependente em termos essenciais daquilo que é a outra pessoa dele. Aquilo que eu sou aqui para vocês também depende da relação que eu tenho com vocês. Nós mutuamente nos influenciamos e nos identificamos, porque a Trindade também é assim. Só que, obviamente, nós buscamos algo como eu quero ser eu mesmo. Tudo que eu quero é ser singular, eu não quero ser igual a ninguém. Sabe, eu quero ser lembrado pela minha diferença, pelo modo exótico como eu sou. Se eu quiser ser homem com corpo de mulher, eu sou. Se eu quiser ser mulher com corpo de homem, eu sou. Se eu quiser colocar implantes aqui, eu coloco. Eu quero ser completamente diferente, porque eu sou o que eu quiser ser. Esse tipo de pensamento não encontra fundamento na criação de Deus, nem em Deus mesmo. E os exemplos que eu dei na natureza podem ter feito você perceber que a abelha nunca vai deixar de ser abelha. Ela não vai virar nenhum outro tipo de mosquito, mosca ou pássaro. A abelha foi feita para ser abelha
e vai permanecer abelha, porque obviamente ela expressa um caráter irredutível que em Deus é expressado através da imutabilidade da pessoa de Deus. Nós precisamos olhar para a Trindade e dissolver com muita facilidade até perguntas que são sobre a homossexualidade ou ideologia de gênero. E temos uma palestra sobre isso, está no YouTube. Eu não vou adentrar nesses assuntos hoje com profundidade. Nós temos uma palestra na internet sobre identidade de gênero, você pode acessar. Segundo passo, já que eu entendi a pericorese, e se você não entendeu, você anota num papelzinho que depois na reentrada do coffee break as perguntas vão ser abertas para isso mesmo, é de que a pericorese, a dança da Trindade, se eu fui gerado pela Trindade, se eu e você fomos criados pela Trindade, isso nos torna pessoas teo-referentes. O que é isso, pastor? Teo em grego é Deus e referente, aquilo que faz referência. Nós somos então referenciados, apontados na direção de Deus para absolutamente tudo. É uma expressão de Davi Charles Gomes. E essa expressão do Dr. Davi Charles Gomes, presbiteriano Davi Charles Gomes, é muito usada por outros teólogos no Brasil, teo-referência. Nós somos pessoas criadas em Deus, então toda a nossa referência precisa partir de Deus. O pai do Davi Charles Gomes, pastor Vadislau Martins Gomes, em seu livro Coração e Sexualidade, um livro muito bom, ele traz um aspecto que nos inicia nesse projeto já horizontal de olhar as coisas. O Deus que se revela, nos revela a nós mesmos. A fim de entendermos o mundo e a nós mesmos, é preciso que analisemos a vida do lado de fora, de onde Deus também está, para que não sejamos afetados pelas distorções das perspectivas de um mundo caído. A Bíblia é a revelação da verdade de Deus, a sua criatura, com o propósito de que, através dela, verifiquemos as suas obras na natureza e reconheçamos seu autor. Ora, a palavra de Deus apresenta categorias de pensamento que nos guiam. Como assim? A Bíblia nos apresenta como criados por Deus. E nós já vimos que quando estamos falando de Deus, estamos falando da... Pode falar, da Trindade. Desse modo, a primeira categoria que já vai passar para essa fase de vamos olhar horizontalmente para as coisas, é a categoria da criação. Somos teo-referentes, criados para serem referenciados a Deus. Quando nós precisamos de um referencial, qual é o nosso referencial? Deus. Quando precisamos entender a natureza, qual é o referencial? Deus. Sermos teo-referentes quer dizer isso. Tudo o que existe é, então, teo-referente. Não apenas apontando para a pessoa de Deus, mas diretamente dependendo dela para a sua própria existência e tendo como propósito final a revelação dele. Por causa disso, sem ele, nada do que existe continuaria a existir ou poderia ter significado. Criados em Deus, tanto quanto revelados em termos de compreensão, quanto de continuar a depender dele. Gênesis 1, 25, 28 e 2, 7 nos aponta para o caminho da criação. Deus fez os animais selvagens, diz a palavra de Deus, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 2,7, que está lá embaixo, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A criação nos aponta para Deus. Somos dependentes de Deus quanto a sermos criados por Ele, a continuarmos a ser sustentados por Ele e a encontrar significado de existência em Deus. Essa realidade, vai dizer assim, ainda assim o Vadislau Martins Gomes, no mesmo livro, é algo marcante para nós, que é aí que começa a nossa jornada de compreensão
para quais seriam os nossos problemas hoje. Uma criação que tem como marca a integridade. A característica mais forte da criação com respeito aos seres humanos era a sua integridade. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o Espírito. Corpo e espírito, uno, íntegro e completo na sua dependência de Deus. Ou seja, quando estamos falando em termos de composição, eu gostaria que você pudesse lembrar, e olha o próximo slide, de que temos espírito? Sim. Temos um coração, e aí coração não é o órgão, mas temos um núcleo de vontades? Temos. Pensamentos? Temos. Sentimentos? Temos. Desejo? Temos. Corpo? Temos. Comunicação? Temos. Eu podia botar muito mais coisa aqui. Mas quando Deus fez o homem, todos esses aspectos estavam em completo equilíbrio. A Trindade é diversa, mas ela está em completo equilíbrio. Quando Deus nos criou, Ele nos criou em semelhança a Ele, diverso. Ou seja, há diversidade em nós mesmos. Até nosso corpo tem aspectos de diversidade, tanto de composição quanto de funcionalidade. Tudo que Deus fez estava em harmonia. Então, nada em nós se confrontava. Não havia uma parte de nós que queria algo e outra parte de nós que queria outro algo. Não havia uma parte de nós confusa quanto àquilo que é em si mesmo e aquilo que é para Deus. Integridade é uma marca da criação. O homem inteiro, o homem completo, o homem bem ajustado. Essa é uma marca da criação. A Trindade também é diversa, mas é completamente unida e equilibrada. E esse homem, mais um slide importante, ele é, como o próprio Vadislau diz em Prática do Aconselhamento Redentivo, livro lançado no ano passado, o homem é análogo. O que é ser análogo a Deus? Você sabe o que é uma analogia? Sabe o que é uma analogia? É algo que se assemelha a outro, é algo que aponta para outro. O homem, então, ele aponta para Deus, ele é semelhante a Deus. Você quer ver uma coisa? Deus é pactual, certo? Deus não faz pactos. E nós fazemos? Sim. Deus fala e nós falamos. Só que nossas dificuldades em nos percebermos análogos, ou seja, semelhantes, apontando para Deus, é de que nós somos caídos, que é onde a gente já está olhando ali. Mas qual é, então, a marca da criação? A integridade. A criação foi feita de tal forma que ela era diversa, mas completamente unida. Que ela tinha propósitos, tanto na criação dos animais, dos peixes, de nós mesmos, o homem para com a mulher. Interessante no capítulo 2 de Gênesis, quando a Eva é criada, tirada da costela de Adão e formada por Deus. Isso é muito interessante. Adão está dando nome aos animais. Está dando nome aos animais. Em determinado momento, ele para de dar nome aos animais e ele vê que não há ninguém semelhante a ele, que lhe seja idôneo, que lhe seja correspondente. Muito interessante. Não havia ninguém no Éden, olhando para todos os bichos, que fosse como o homem. Isso já traz um baita significado para combater o humanismo, ou qualquer tentativa de tornar o homem animal racional, ou coisa desse tipo, que reduz o homem a algo menor do que o homem é. Mas Adão sabia que ele não era como o que havia sido criado, como o que demais havia sido criado. A nossa analogia a Deus é sermos, vivermos, falarmos, ouvirmos, pensarmos, amarmos e nos relacionarmos apontando para o modo como Deus é, vive, fala e se relaciona. Isso é ser análogo a Deus. Nós hoje não conseguimos mais fazer isso pelo pecado, como veremos, mas o plano, o projeto de Deus na criação é de que o homem fosse-lhe correspondente em todas as coisas, claro que em proporção de criação. Esse vai ser o último ponto que a gente vai trabalhar nessa primeira metade. Nós vamos trabalhar a categoria de pensamento da queda. O que é a queda? Se a criação é marcada pela óbvio que a queda vai ser marcada pela desintegração. Se a criação foi marcada
para um aspecto de conexão profundo de cada elemento, de cada ser vivente, a queda marcará uma desintegração dos elementos, da natureza, tudo e do homem, obviamente. O que acontece ali? Com o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade foi afetada e uma ordem diferente foi imposta ao universo. Tudo começou a morrer e está condenado a morrer finalmente. Para aqueles que talvez não tenham curiosidade, eu às vezes as tenho, até as estrelas estão morrendo. Elas vão perdendo seu calor e explodem depois. O universo está morrendo, diria um cientista falando sobre essa perda substancial, gradual e constante de energia, de calor. A Terra está morrendo, as pessoas morrem. Então a morte passou a ser o processo de desintegração. Na queda, diz ali em seguida, as pessoas estão separadas de Deus, de si mesmas, dos outros e de toda a criação. Culpa e vergonha, rebelião e violência, mentira e fugas. A condição humana caída é de completa alienação e agonia. A integridade do homem em si mesmo está completamente destruída. Ele destruirá tudo e todos, pois está em permanente conflito relacional. O homem caído, ele é desintegrado. Tudo aquilo que nós vimos anteriormente, coração, pensamento, sentimento, o corpo, todos eles convergiam em Deus para uma direção apenas. Agora, absolutamente tudo em nós converge para lados distintos. Eu separei aqui um trecho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 29, para você observar essa desintegração. Muitos conhecem esse texto. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, só para que você saiba o contexto, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Como está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isso e viverás. Lê esse final. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Se você observar o slide que vai vir, eu sei que é mais difícil para você ler, e eu leio daqui, não tem problema. Você consegue ver nessa conversa, você conseguiu observar o alto grau de desintegração dessa conversa? Se você observar, eu vou pedir que a Camila retorne ao slide anterior, enquanto eu estou naquele que virá, e eu vou lendo. Ele é um doutor da lei, não é? Ele é um doutor da lei. Então, ele, obviamente, não deveria fazer uma pergunta tão básica. Faz sentido ele fazer uma pergunta básica? Não, não faz sentido. Ele está escondendo o motivo real da pergunta. E ele chama Jesus de mestre. Mas as Escrituras dizem que não era para que Jesus fosse elogiado e louvado. Era para que Jesus fosse pego em uma palavra. Eu vou juntar já. Observe. Ele não queria fazer o que era reto. Então, ele lançou uma pergunta que ele sabe a resposta, que tinha acabado de responder. Ué, mas quem é meu próximo? Interessante observar que, a fim de justificar um desejo que ele não queria, que era de ajudar o próximo, ele se fez de tolo. Ele mentiu nas suas relações verbais. E aí você tem um homem completamente desintegrado. A palavra que ele está dizendo, mestre, ele não está chamando Jesus de mestre, por dentro é miserável, eu quero que você se exploda. Mas ele chama Jesus de mestre. A voz dele não corresponde ao seu pensamento. O seu pensamento está em desacordo com a sua crença, porque se ele é mestre, ele ama a lei. Quem ama a lei ama a Deus, quem ama a Deus ama o próximo. Este homem, e aí a gente pode passar, ele está em completa desintegração. Suas palavras
vão para uma direção diferente de sua motivação, da sua fé e crença pessoal, da sua verbalização externa. E não é assim que nós somos? Muitas vezes nós fazemos perguntas às pessoas e as perguntas não são para serem respondidas. A gente está fugindo de alguma coisa. Nós somos seres desintegrados. O que falamos não combina com o que pensamos, porque o desejo está oculto, eu não quero que ninguém saiba, mas ainda assim eu quero manter uma aparência de cristão. Olha só, eu quero ser cristão. Então a minha fala, ela tem que ser como a de um cristão. Mas o meu coração não é de um cristão, então eu quero viver o mundo. Só que eu tenho que continuar aparecendo para você que eu quero. Eu estou em completo desajuste. Como alguém assim pode estabelecer um relacionamento duradouro com alguém? Primeiro, ele já não tem nem com Deus. Esse homem em desintegração é o homem do pecado. É quem nós somos. Nós somos incoerentes. Nós estamos em completo desajuste. O que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que cremos está completamente desajustado. E, infelizmente, a nossa perspectiva em relação a essas coisas é de que nós não percebemos o tanto que nós estamos em desintegração. Eu ousaria dizer que nenhum de nós aqui saberia, ao ponto final, o quão nós somos desintegrados nas nossas relações. As pessoas ao nosso redor, elas percebem a nossa incoerência. As pessoas ao nosso redor costumam apontar para as nossas incoerências. Já apontaram para a sua? Para a minha já. Ah, mas você não disse isso? Por que você fez aquilo? Mas ontem, nesse livro, Coração e Sexualidade, o Václav fala algo incrível. Ele fala assim, o homem chega em casa todo feliz, dá um beijo na esposa. 15 minutos depois ele está gritando com ela, por que o jantar está atrasado? O filho olha e fala assim, meu Deus, quem é meu pai? O que abraçou minha mãe ou o que gritou sobre o jantar? Estamos em conflito o tempo todo. E as nossas relações acompanham esse mesmo aspecto. E aí você vai ter gente tentando esconder um pouco disso, agradando uns aos outros para diminuir a tensão. Você vai ter gente tentando dominar os outros para esconder alguns aspectos da tensão. Você vai ter gente tentando racionalizar. Peraí, deixa aí, eu não quero usar... Peraí, olha só, deixa eu usar a minha mente, eu não quero falar com o meu coração. Vem cá, você consegue isso? Porque eu não. E às vezes fica estampado na nossa cara, né? Tá tudo bem? Tudo. Nós conseguimos falar que está tudo bem, mentir com algo tão simples. Estamos em completo desajuste. Como pessoas assim se casam? Como pessoas assim cultuam? Como pessoas assim têm filhos? Como pessoas assim criam filhos? Pela graça, né? Misericórdia, o que será da gente? Portanto, nós estaremos depois do coffee break, voltando, tá? E se não houver nenhuma pergunta, que eu espero que não aconteça, mas se não houver nenhuma pergunta, eu apenas farei um link com o que virá. Amém? Bem, vamos orar juntos?